obrigadíssimo. Senhores deputados, então, senhoras deputadas e senhores deputados, temos agora aqui a audição da Autoridade de Mobilidade de Transportes, a senhora Presidente, a engenheira Ana Paula Vitorino, que vai apresentar depois quem o acompanha, porque eu não tenho aqui, está o Dr. Hugo Oliveira, que é o Diretor da Regulação, não é? É isso mesmo? E o Dr. Johnny Francisco, do Gabinete de Apoio à Presidência e Comunicação. Pronto, estão devidamente apresentados e receberam ainda durante o dia de hoje, da manhã, o balanço de atividades que foi enviado para todos os deputados, que é o que está a ser projetado ali e que com certeza que a Sra. Presidente da AMT vai então explicar-nos quais têm sido as atividades a que se têm dedicado e os excelentes resultados que têm obtido. Diga. Tenho aqui isto são penas. Ok. Muito bem, existem umas penas com a versão completa, será distribuída uma por cada grupo parlamentar, os presentes e os ausentes. Senhora Presidente, então, faz favor, eu estava-me a auxiliar aqui da grelha. A grelha tem uma intervenção inicial de 10 minutos para fazer a apresentação. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma vez que é a primeira vez que cá venho nesta legislatura, começo por desejar a todas e todos os senhores deputados, aliás, a todos e a toda os senhores deputados, os maiores sucessos e felicidades no exercício dos mandatos de Vossa Excelência, que é, de facto, é muito importante para o país que todos tenham muito sucesso no exercício dos vossos mandatos. Mas também gostava de começar por dar-me, enfim, neste início da audição, não posso deixar de prestar uma homenagem à doutora Lídia Sequeira, que faleceu ontem e que durante décadas foi uma referência na área dos transportes e que, ultimamente, pro bono, integrava o Fórum de Reflexão Estratégica da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. E isso para nós foi uma honra e obriga-nos a todos, de facto, a honrar o seu legado que ela deu ao país, inclusive chegou a ser agraciada pelo Presidente da República, a Cavaco Silva. Bom, mas passando aqui para a minha intervenção, gostava de começar por identificar o quadro dos desafios dos setores da mobilidade e dos transportes com que nos debatemos e que influenciaram a atuação da AMT neste período que passou e que continua também a afetar. Temos a crise climática, o financiamento do transporte público, a necessidade de tornar as comunidades e cidades mais inclusivas e menos congestionadas e as mudanças potenciais no cenário geopolítico global. De facto, muito tem mudado, o que obriga, de facto, a atuar para tornar o ecossistema uma prioridade política de topo, fortalecendo o reconhecimento do transporte público como um motor de sustentabilidade, crescimento económico e inclusão. No âmbito da promoção da literacia, que é um dos nossos objetivos estratégicos, literacia, inovação e sustentabilidade nos transportes, elaborámos vários estudos em 2024 e estamos também a elaborar, estão disponíveis na nossa página, que têm sido reconhecidos como uma mais-valia para os mercados envolvidos. E estão em curso mais um conjunto substancial de estudos sobre o planeamento urbano e suburbano, gestão inteligente das cidades, combate à pobreza de mobilidade, automação, gestão de terminais rodoviários, fontes de financiamento, entre outros. Estes estudos têm dois objetivos fundamentais. Por um lado, uma reflexão estratégica sobre os desafios dos mercados, antecipando e conseguindo antever o futuro de uma forma mais abrangente e, por outro lado, enunciar recomendações concretas, linhas de ação e boas práticas e benchmarking a nível nacional e internacional. Na literacia, com efeito estrutural, destaco dois projetos. Em primeiro lugar, o projeto Escolas Mobility Hub, que é um passo significativo na promoção da mobilidade sustentável junto às camadas mais jovens,
Em 2004, este projeto também engloba um prémio Mobility Hub. Em 2024 foi feita a primeira versão desse prémio, em que tivemos várias entidades envolvidas, e este ano voltámos a ter uma forte participação. O segundo projeto que gostaria de destacar é a criação, em novembro de 2024, da Associação de Reguladores da Mobilidade e dos Transportes dos Países de Língua Portuguesa, a ARMT, que, para além da literacia, também é um projeto no âmbito da literacia, mas, para além disso, também dá cumprimento à nossa terceira prioridade estratégica, que é a cooperação internacional. A ARMT integra, por agora, entidades reguladoras de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e, claro, está Portugal, sendo a AMT o motor impulsionador da sua criação, e tivemos ainda há menos de um mês a primeira reunião plenária em Lisboa. Deste modo, reforçamos a cooperação técnica e institucional entre os países lusófonos, e também promovemos a harmonização regulatória, o intercâmbio de boas práticas, a capacitação técnica e jurídica e o desenvolvimento de estudos e investigação científica. Relativamente à segunda prioridade estratégica, melhoria do enquadramento de qualidade e descarbonização dos transportes, importa referir a atividade de regulação e de supervisão. Quanto à atividade regulatória, prosseguimos o reforço das nossas competências, seja pela elaboração de relatórios de monitorização e propostas legislativas, seja pela emissão de pareceres com recomendações e determinações. Foram emitidas dezenas de pareceres prévios vinculativos em matérias relacionadas com a infraestrutura ferroviária, serviços e infraestrutura portuária e serviços de transporte público de passageiros, muitos deles absolutamente estratégicos para o desenvolvimento do país. No setor do táxi, elaborámos um estudo e um projeto de novo regulamento tarifário, que foi submetido a vasta consulta pública durante 2025 e que esperamos publicar em breve, contribuindo para o funcionamento equitativo e transparente do mercado, em benefício, naturalmente, dos profissionais e dos cidadãos. Em matéria de acesso livre e não discriminatório a interfaces e terminais rodoviários de passageiros, temos acompanhado de perto o crescimento do mercado. Na sequência de ações de supervisão, publicámos, no início de 2025, um regulamento com critérios de acesso e repartição de capacidade transparentes, equitativos e não discriminatórios. E, no seu âmbito, já emitimos diversas decisões, mas, infelizmente, também tivemos razões para abrir vários procedimentos contra a ordenação, temos casos de incumprimento. Também em 2025, com base num estudo técnico e benchmark, elaborámos uma nova proposta de modelo regulatório para a tarifação da infraestrutura ferroviária, emitimos orientações para a avaliação de condições de acesso a instalações de serviço e, como habitualmente, monitorizamos a execução dos investimentos previstos e do estado de conservação da infraestrutura ferroviária. Na supervisão, prosseguimos a verificação do pagamento de compensações por obrigações de serviço público. Em 4 anos, verificámos uma média anual de 100 operadores e de 200 pares de operadores e autoridades de transporte. No total, foi determinada a devolução de mais de 1 milhão de euros a título de sobrecompensações. Em 2024, com um novo enquadramento legal, o Incentiva Mais TP, a AMT manteve a competência para a fiscalização das compensações atribuídas. Também foram realizadas diversas ações no âmbito dos TVDE, tendo sido publicado em abril o relatório das ações de fiscalização realizadas no terreno, em articulação com o IMT, a PSP, a GNR e a ACT, onde são efetuadas recomendações, incluindo a alteração legislativa. A AMT pronunciou-se por diversas vezes sobre o projeto de alteração da Lei nº 45 de 2018, sendo entendimento da AMT que a lei e a regulamentação associada carecem de uma ampla revisão integrada e coerente, que está também de acordo com aquilo que têm sido as propostas do Governo. Em 2024,
Relativamente às reclamações, houve uma estabilização das reclamações, que ficaram abaixo, pelo menos as monitorizadas pela AMT, naturalmente, ficaram abaixo das 30.000 por ano, e pela primeira vez o livro de reclamações eletrónico assumiu a preferência da maioria dos utilizadores. Em 2025 já foram apresentadas cerca de 27.000 reclamações, mantendo-se a preferência também pelo livro de reclamações eletrónico. A AMT está neste momento a fazer testes e entrará em vigor muito brevemente uma solução informática de gestão das reclamações que possibilita de forma integrada e eficiente a disponibilização rápida e sistematizada da informação que se afigura crítica para as nossas funções. Temos várias ações... Temos várias ações de supervisão a decorrer nos portos, no transporte de mercadorias, no transporte público de passageiros, nos serviços expresso, nos táxis e, novamente, nos TVDE. Destaca a supervisão, que é extremamente relevante aos requisitos de acessibilidade física e digital das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a infraestruturas e serviços de transporte com apoio técnico do Instituto Nacional para a Reabilitação. Em matéria... Passando para os recursos humanos e financeiros, em matéria de recursos humanos, continuamos a reforçar a nossa equipe com quadros técnicos especializados. Ainda estamos, em final de 94, estávamos muito aquém do nosso quadro pessoal, que é 91, apenas tínhamos 55 trabalhadores, e por isso mantemos a estratégia de recrutamento, tendo aberto vários concursos para técnicos nas diferentes áreas. Na área financeira, em 2024, no final de 2024, a AMT registrou réditos de cerca de 25 milhões, sendo 90% resultantes dos CTV, da TRIR e dos TVDE. Relativamente aos gastos, foram 16 milhões, sendo que a rúbrica mais importante foram as transferências para as entidades terceiras, quer para o Fundo do Serviço Público, quer para o IMT. O resultado líquido do exercício foi cerca de 9 milhões de euros. Mas temos aqui um problema relativamente a esta questão das receitas, porque a contínua não cobrança das taxas de regulação ferroviária e portuária, decorrente da ausência dos indispensáveis despachos governamentais, o último do qual foi em 2016, continua a representar um risco permanente para a sustentabilidade financeira da AMT e introduz uma incerteza incompatível com a estabilidade necessária a um regulador independente. Para ultrapassar esta fragilidade, a AMT já propôs uma alteração legislativa que permita a cobrança direta e estável destas taxas e reforce as condições de autonomia. Para concluir, o papel da AMT é claro, promover o investimento eficiente, a concorrência, a qualidade e cobertura territorial, monitorizar o mercado e atuar com rapidez nas situações de incumprimento, aumentar a literacia, a inovação e o combate às alterações climáticas e dinamizar a cooperação internacional. Neste contexto, vamos reforçar o quadro pessoal, reforçar as ações de supervisão, reforçar os estudos de avaliação de políticas públicas e emissão de recomendações. Vamos continuar e reforçar a transformação digital da AMT e da sua relação também com os outros atores do mercado e apostar mais nas relações internacionais com reguladores de vários mercados e com a academia. Concluo reiterando o compromisso da AMT de abertura à sociedade e de ter um papel concreto e decisivo na promoção do crescimento, da competitividade e da sustentabilidade económica, ambiental, social e territorial no ecossistema das mobilidades e dos transportes. É este o nosso desafio e termino mesmo agradecendo ao Sr. Presidente a tolerância que me deu, porque, de facto, ultrapassei em 12 minutos e, neste momento, 20 segundos o tempo que tinha sido disponibilizado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, depois vamos acertar esses tempos agora a seguir. Não é por isso que vamos passar. Agora é à parte dos partidos e o primeiro é o Chega. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa, dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino e a restante comitiva da AMT que a acompanha, os Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sra. Engenheira, esta audição, sendo ela regimental e obrigatória no sentido de conhecermos a vossa atividade e o prestar contas sobre aquilo que vocês o vosso trabalho de regulamentar também. Há aqui vários pontos que toca na sua intervenção inicial, que vai ao encontro de várias perguntas que lhe gostaria de fazer. E começo por uma que acho que é por demais evidente e que toca nestes últimos 2 slides, que é o critério da vossa atividade, se acha realmente que têm um âmbito independente, porque, ou seja, vocês estão dependentes a nível do orçamento do próprio Estado e por isso depois acarreta, depois também no próprio no âmbito da vossa atuação, se têm quadros suficientes e como é que nós podemos garantir que vocês tenham quadros suficientes. Porque depois há aqui outra questão que é a vossa atividade no dia-a-dia. A vossa atividade no dia-a-dia não é só o fazermos estudos, o fazermos âmbitos comparativos, é também o âmbito já musculado da vossa ação, que é a própria vossa atuação no terreno. E, nesse sentido, há várias questões que estão por responder e, ultimamente, temos aqui uma questão que foi chamada pela notícia de uma bomba relógio nos transportes rodoviários, relacionada com os próprios motoristas que fazem serviços em diferentes empresas, ou seja, uma questão que é uma lacuna na própria lei, que permite que motoristas que circulam em carris ou outros serviços de âmbito local possam depois fazer os trabalhos da Rede Expresso, de ligações de Braga-Porto, Braga-Lisboa, Braga-Faro e vice-versa, neste tipo de questões. E como é que nós poderemos ultrapassar isto? Porque são vidas de pessoas que estão em risco, são os próprios passageiros e não só as pessoas que circulam nas estradas por onde estes motoristas que, no sentido de quererem ganhar mais algum, porque sabemos que a vida não é fácil, fazem este tipo de serviços nos seus tempos vagos, nos seus dias de descanso, e que, afim e ao cabo, acabam por não ter descanso algum com este tipo de questões. Por outro lado, indo depois a outra questão que toca, e bem, nesta circunstância, que é a Lei 45/2018, associada aos TVDs, está completamente fora do que hoje é o enquadramento do que é o TVDE. E há aqui várias matérias que são mais importantes, ver uma ação também da vossa parte mais musculada, não só a nível do próprio aconselhamento, e que tem a ver com as questões quer seja de âmbito que já o próprio IMT já fez, e que houve aqui também nesse sentido, dos próprios testes estarem a ser mais controlados na sua execução, mas depois há outra questão que temos associadas, que é o próprio crime que também está associado nos próprios TVDEs, com as próprias violações ou as próprias transgressões de próprio trânsito que são feitas também por estas pessoas. Há aqui várias questões que faltam ainda responder e que a própria lei também tem que ser alterada, e nós concordamos realmente que tem que ser alterada e tem que ser alterada de fundo a pavio neste âmbito. Por isso também lhe pergunto outra questão que nos preocupa, que é também o excesso de TVDEs que nós temos também hoje em dia em circulação, principalmente nas grandes cidades, se concordam ou se acham que deve haver uma regulamentação no sentido de termos contingências nos próprios TVDEs. Porque cada vez mais é importante verificarmos isto, quer seja, podemos falar no Funchal, podemos falar em Lisboa, podemos falar no Porto, ou mesmo no âmbito sazonal daquilo que é feito também nas alturas do verão. Por último, gostaria de lhe colocar uma questão
para terminar, Sr. Presidente, se concordam que a abolição das portagens, e há notícias neste seguimento, que tem vindo a melhorar as economias locais e o turismo dessas economias, se concordam que estas alterações da própria da eliminação das portagens venham favorecer realmente estas economias locais, e se poderá ser um ponto favorável para que aconteça no resto do interior e depois, posteriormente, o resto do país. Muito obrigado. Senhor Deputado, estão colocadas as questões. Senhora Presidente da MT está a acabar de tirar as notas das questões colocadas e, entretanto, vai responder às questões colocadas, não é assim? Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Barbosa, pelas perguntas colocadas. Relativamente à primeira questão, se temos a certeza que somos independentes, temos a certeza disso e não dependemos do Orçamento de Estado. Nós temos taxas que cobramos pelos nossos serviços, os serviços que prestamos à sociedade, aos operadores, enfim, a todos os atores do ecossistema da mobilidade e dos transportes, mas não temos uma única verba do Orçamento de Estado. Pelo contrário, nós fazemos transferências, quer para o Fundo dos Transportes Públicos, que agora vai ter, é um fundo para a mobilidade, e para o IMT também, para pagamentos de serviços que também tem nestas áreas em que nós temos, as receitas. Agora, relativamente a se temos quadros suficientes ou não, não, nós entendemos que não, perdão, que não temos quadros suficientes e, por isso, abrimos vários concursos. Dos últimos 4 meses fizemos a abertura de vários concursos que estão a decorrer, quer para juristas, para engenheiros, para economistas, para pessoas da área dos recursos humanos, enfim, para todos eles. Nós temos feito aquilo que é necessário fazer à custa de a maior parte dos nossos técnicos. Um dos exemplos é que o Sr. Dr. Hugo Oliveira, que é o diretor da regulação, trabalharem muito mais horas por dia e aos fins de semana, muitas vezes, e os próprios membros do Conselho da Administração, eu e os meus colegas do Conselho, também trabalhamos um bocadinho fora de horas, porque estamos neste momento a cobrir essa falta de técnicos, mas que esperamos que dentro de 2 ou 3 meses, vai depender dos timings dos próprios processos dos concursos, se correm mais, nós desejamos que corram mais depressa, mas pode haver algum problema no processual que leva a que demore um bocadinho mais tempo. Mas, portanto, temos essa expectativa de, dentro de muito pouco tempo, podermos contar com os técnicos que são suficientes, quer para fazer os estudos que já fazemos, mas, acima de tudo, para darmos os pareceres prévios vinculativos que somos obrigados a dar, para fazer a supervisão, e não estamos só a fazer estudos, nós estamos no terreno. Nós temos várias ações de supervisão a decorrer. Temos, aliás, um reforço muito grande no plano de atividades para 2026 das ações de supervisão, não só da ação de supervisão em gabinete, como é o caso, fazemos a supervisão sobre os documentos contratuais, que temos a obrigação de fazer isso também, mas também na rua naquilo que diz respeito aos táxis, aos TVDEs, e que normalmente são ações que nós fazemos juntamente com as outras entidades, nomeadamente as Forças de Segurança, o IMT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, e outras entidades que se julgam oportuno em função da ação de supervisão que estamos a fazer. Nós temos aqui uma questão que referiu, que é a nossa preocupação também, que tem a ver com o facto de haver motoristas que estão a fazer mais de serviço do que aqueles que deviam. Isso é ilegal, como sabemos, isso é ilegal.
Portanto, depende muito das ações da ACT e ações das forças de segurança, que têm que fazer esse tipo de ações. Nós não temos a possibilidade e nem temos a competência para fazer esse tipo de ações. Agora, que existe uma regra, que é uma regra clara, é que se todos cumprirem a lei, isto é, se declararem quem são os seus funcionários, se declararem quais são as suas horas, as horas de serviço de cada um deles, quer dizer que nós podemos fazer esse controlo, mas nem todos cumprem isso. Como? Não come nada, assim mesmo. Faz favor de continuar. Não vamos entrar aqui em diálogo. Não, mas a lei prevê isso. Temos horas máximas de prestação de serviço. Agora, se alguém é motorista de um autocarro, seja ele expresso ou não for, e simultaneamente faz umas horas na padaria local, nós não temos forma de fazer esse controlo, porque, a menos que a tal padaria local também declara que aquele senhor é seu funcionário e que trabalha X horas por semana ou X horas por mês. Relativamente aos TVDE, nós efetivamente estamos neste momento a fazer mais uma vez a apreciação da Lei 45 de 2018. E estamos também a ver todas as questões relacionadas. Relativamente aos contingentes, nós que já estamos a pensar nessa solução para os táxis, mas não numa lógica municipal como existe hoje, mas numa lógica mais alargada, para abranger comunidades mais vastas, por exemplo, não é só Lisboa, mas pode ser Lisboa, Oeiras, Cascais, e toda uma zona que tem relações muito próximas com Lisboa, faz todo o sentido. Se nós tivermos contingentes, têm que ser regionais e não municipais, e não locais, porque isso não faria sentido, porque senão, enfim, teríamos limites eu já ultrapassei o tempo, não foi, senhor? Não. Porque já ultrapassou, de que maneira? Não, completamente. Então aproveita, continua um bocadinho mais, só um minutinho distraído, relativamente à abolição das portagens. Essa pergunta não tem uma resposta sim ou não. O ano passado a última vez que cá vinham, um ano e tal, fizeram uma mesma pergunta e, na forma como tinha sido feito na altura, a nossa resposta foi não concordamos. E continuamos a achar que não pode ser algo de aplicação de aplicação direta. E todos têm isenções de portagens, independentemente de tudo. E de tudo o que é que isto quer dizer o tudo. Independentemente de serem locais ou não serem locais, independentemente dos veículos utilizados serem de combustíveis fósseis ou de elétricos, independentemente ou seja, já não existe o conceito do utilizador-pagador. Existe o conceito do utilizador, poluidor, pagador. E, naturalmente, que temos que associar a variável ambiental à introdução ou à retirada das portagens. E para além disso, também se tem que cruzar com a questão da pobreza de mobilidade. O país não está todo em pobreza de mobilidade. Nós temos a faixa litoral, que não tem pobreza de mobilidade, e tem a faixa do interior, que tem pobreza de mobilidade. E, portanto, tem que ser diferenciada essa política de abolição de portagens. Pronto, muito bem, senhores deputados, senhora Presidente. Julgo que também estavam todos interessados em ouvir esta resposta, e ouvimos esta resposta. E agora o Grupo Parlamentar do PSD vai intervir. Quem intervém do PSD és tu? Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor. Foi claro como a água. Clarinho. Não, e estavam todos interessados em ouvir a resposta e por isso também o Muito obrigado, faz favor, Sr. muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. É um gosto de reencontrá-la em novas funções da sua parte. Já fomos aqui colegas nesta casa.
Associamos-nos também, quando Grupo Parlamentar do PSD, à referência que fez à doutora Lídia Sequeira, uma referência da área dos transportes e do setor portuário, e hoje mesmo o Grupo Parlamentar do PSD deu entrada a um voto de pesar. Transmitimos também as nossas condolências à sua família, aos seus amigos. E indo agora à parte das questões relativamente à atuação da AMT. Em primeiro lugar, para nós, a independência dos reguladores é uma trave mestra da nossa visão do Estado de Direito e da forma como nós devemos regular a economia e qualquer atividade económica. E, nesse sentido, vimos com bons olhos que, face ao ano passado, tem um aumento de recursos humanos que aproxima o quadro de recursos humanos da AMT face ao previsto, porque no ano passado estava bastante abaixo e este ano, em 2025, há uma ligeira melhoria. E, portanto, a primeira questão que lhe fazemos é se, no âmbito dos recursos humanos da AMT, se entende que no decorrer ainda deste ano e com o próximo ano, 2026, se então o quadro ficará, eu diria, totalmente preenchido, ou se aproximará o quadro de recursos humanos e trabalhadores da AMT dos tais 91 postos de trabalho às vossas funções e às vossas tarefas enquanto regulador. Esta era a primeira questão. A seguir, entraria em algumas questões mais setoriais. O primeiro bloco de questões que tenho para lhe colocar prende-se com uma área que já referiu e queremos intensificar um pouco a discussão nesse sentido, que se prende com os interfaces e com os terminais rodoviários. Como sabemos, a AMT concluiu que havia práticas discriminatórias no acesso aos terminais, nomeadamente ao terminal de Sete Rios, mas também no caso de Coimbra. Determinou a abertura de inquéritos e queríamos saber se, do ponto de vista da AMT, se entende que as decisões que já tomou, se já estão integralmente cumpridas ou se ainda estão a receber queixas por parte dos operadores sobre as barreiras de acesso, os preços e os horários nos terminais. Quais é que são os indicadores que utilizam, por exemplo, no caso de Sete Rios, relativamente à concorrência, ou seja, o número de operadores presentes, as cotas de utilização, a distribuição dos cais e dos horários, e se a AMT está disposta a publicar regularmente essa informação? Por outro lado, saber também, do ponto de vista de Coimbra, se foram aplicadas coimas, se houve a obrigação da alteração dos contratos de utilização dos terminais e que calendário de cumprimento foi definido com os operadores. Iremos ainda, nesta audição, esta tarde, abordar o tema das portagens, mas deixaremos isso para uma segunda ronda. Ficámos a saber que o Partido Socialista considera o Distrito de Aveiro como interior. Foi relevante essa informação, nomeadamente os pórticos no litoral da A25. E passando agora à parte das taxas de utilização da infraestrutura ferroviária, gostaríamos também de colocar algumas questões. A AMT elaborou um estudo sobre as tarifas de utilização da infraestrutura ferroviária e a competitividade do setor. Gostávamos de saber quais é que foram as principais conclusões desse estudo relativamente ao nível das taxas, face à média europeia, qual o peso destas no custo total, nos custos totais das empresas ferroviárias, quer de passageiros, quer de mercadorias. E, por fim, na sequência desse estudo, questionar-lhe que recomendações concretas é que fez a AMT ao Governo e às infraestruturas de Portugal. Se congelar os aumentos das taxas de utilização, se rever a estrutura tarifária por tipo de serviço, regionais, longo curso, mercadorias, ou introduzir mecanismos de bonificação para os serviços mais sustentáveis, tendo em conta o transporte, a utilização e o transporte de infraestrutura ferroviária. Estes são o primeiro bloco de questões que teríamos para fazer. Na segunda ronda abordaremos mais assuntos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, terminou. Para responder, entretanto, então, a Sra. Presidente da AMT, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Como eu disse há pouco, não temos qualquer dúvida sobre a independência do regulador, porque nós continuamos a receber uma parte das nossas receitas que nos são devidas pela lei, enfim, pelo enquadramento jurídico. Temos problemas relativamente a duas áreas e que esperamos vir a resolver, porque dependem, a sua cobrança depende de despacho de dois membros do Governo, do membro do Governo das Infraestruturas e das Finanças, naturalmente, e que não está em causa,
não está em causa que temos direito a essa remuneração. Agora, não tem sido possível, desde 2016, fazer esse despacho. Julgamos que enfim, o problema estará no sítio do costume, não é? Enfim, por parte das finanças. Por isso é que nós achamos que, relativamente às duas taxas que não estamos a cobrar, que deveria haver a mesma solução que para as outras, que é fixar um mecanismo de todos os anos, que está relacionado com o aumento das tarifas ou com a inflação, enfim, e que o Governo, naturalmente, que tivesse a possibilidade de, querendo, fazia um despacho a fixar, mas se não fixasse, nós aplicaríamos uma determinada taxa referência, como se faz, aliás, na parte rodoviária, na tarifa. Enfim, fizemos essa sugestão. E vamos ver, vamos continuar a trabalhar e insistir nessa solução. Relativamente aos nossos quadros, nós, portanto, como eu disse há pouco, tínhamos 55 no final de 2024, estava-me a referir ao plano, como ainda não acabámos 2025, não estava a referir esses dados. Até o final deste ano vamos ter 66 pessoas, 66 trabalhadores, mais os 5 da administração, mas esses não contam, não é? Em termos do quadro, e esperamos que ficar muito próximos do nosso quadro. Nós abrimos concurso para deixa-me ver, 16 lugares. Quer dizer, não atingimos o nosso quadro, porque também não há capacidade internamente. Nós fazemos mais concursos do que aqueles que estamos a fazer, porque também consomem recursos humanos, porque temos que ter as pessoas alocadas aos júris dos concursos e, portanto, não podemos fazer mais ao mesmo tempo. E, portanto, vamos aumentar e julgo que iremos dar uma folga. Por outro lado, estamos a fazer um processo de rejuvenescimento do quadro e, por isso, também estamos a apostar na contratação de jovens quadros. E os jovens quadros exigem uma coisa, que é serem ensinados. Os estagiários têm que ser ensinados, as pessoas têm que se aprender, porque uma coisa é contratar pessoas com 10, 15, 20 anos de experiência, que temos que os ter, porque somos o regulador e, portanto, temos que ter essas pessoas. Mas outra coisa é ir formando pessoas para ir renovando os nossos quadros. Mas, portanto, em termos de pessoal, eu pessoalmente, enquanto Presidente do Conselho de Administração, sinto-me completamente confortável relativamente àquilo que tem sido proposto e que está a ser feito pelos meus colegas de Administração. Relativamente às interfaces e terminais rodoviários, nós temos nos nossos estatutos uma questão que é apoiar a Assembleia da República e o Governo na formulação de políticas públicas. E, por isso, Vossas Excelências, querendo, podem solicitar à AMT a elaboração de um estudo sobre qualquer matéria, desde que seja relacionada com o ecossistema da mobilidade e dos transportes. E, de facto, relativamente a esta matéria, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação solicitou que fizéssemos um aprofundamento daquilo que já tínhamos vindo a fazer relativamente a esta matéria das interfaces e terminais. Não é uma matéria simples, Nós fizemos, primeiro que tudo, um processo de supervisão em que recolhemos informação sobre todo o país, relativamente aos terminais que existem. Existem quase uma centena de terminais no país, tudo com modelos de gestão diferentes e que, neste momento, e o resto respondo na resposta seguinte, e que nós fizemos, para além do levantamento do país no âmbito de uma ação de supervisão, já fizemos uma ação de benchmarking em vários países da União Europeia para ver quais são as regras aplicáveis e, de facto,
tem tudo a ver com ou integração horizontal ou integração horizontal das competências de gestão. Mas há aqui uma questão que é o seguinte: em termos de localização e disponibilização de espaços para novas interfaces, isso é uma competência municipal. É competência municipal e, por isso, nós estamos a trabalhar de uma forma aproximada e já solicitámos à Câmara de Lisboa, que é onde o problema é maior, e à Câmara de Vai ter Coimbra, que ir terminando. para haver, enfim, para recolher aquilo que são as disponibilidades para criar esses novos espaços. Muito obrigada, Ok. Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos ouvir o Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado, são 5 minutos, creio eu. Exatamente, 5 Obrigado, minutos. Sr. Presidente. Obrigado, Engenheira Ana Paula Vitorino. Também dar as boas-vindas ao Hugo Oliveira, diretor da AMT. Temos aqui um conjunto de questões. Eu peço desculpa porque não ouvi toda a sua apresentação, mas estava a ouvir online. Atrasei-me um pouco no comboio, por isso, mas deu para perceber a apresentação e pedir-lhe só essa desculpa. A AMT recomendou à IP uma auditoria aos investimentos ferroviários. Eu gostaria de saber se nos pode dizer qual é o ponto de situação dessa auditoria. E depois, também aproveitando a vinda da Sra. Engenheira, e uma vez que é especialista nesta área, que recomendações daria para os grandes investimentos públicos para os próximos 10 anos, nomeadamente os ferroviários? Depois, ficámos a saber recentemente no Parlamento que o Governo mandatou a CP para estudar a subconcessão ferroviária, ou seja, tem um grupo de trabalho dentro da CP que está a estudar as subconcessões. Eu pergunto-lhe, Sra. Engenheira, se tem conhecimento desse estudo, se também a AMT fez algum tipo de estudo para subconcessões ferroviárias. Depois, gostaria que a Sra. Engenheira me dissesse qual é o ponto de situação relativo ao novo operador ferroviário BeRail. Havia um conjunto de reclamações, nomeadamente da CP, e gostaria de saber se o processo teve andamento e qual é o ponto de situação atual. Depois, perguntar-lhe se, uma vez que estamos a investir numa linha de alta velocidade, prevê-se a conclusão para 2033. Estamos com um problema em Gaia, ela ainda só andou 3 km, já estamos parados na primeira estação, porque ninguém se entende quanto à localização da estação, mas de qualquer forma, se conseguimos cumprir o plano, em 2033 temos uma linha de alta velocidade para Porto-Lisboa. Eu pergunto-lhe se, uma vez que vamos ter uma linha de alta velocidade, se a AMT tem conhecimento de novos pedidos de operadores, nomeadamente da Renfe, da CNCF, da Trenitral, através da IRI, ou da CNCF através da Ouigo. Ouvimos aqui um deputado falar de uma notícia que nos dizia que são bombas humanas sobre rodas, que motoristas da Carris e da STCP usam as suas folgas em dia de descanso. A Sra. Engenheira já respondeu parte da pergunta, dizendo que a lei existe e o ACT deve atuar, nomeadamente nos registros e nos contratos de trabalho dessas pessoas, ou seja, se as pessoas não têm contrato de trabalho, deve haver alguma evidência, ou estão a prestar um serviço, ou a recibo verde, alguma evidência deve haver, por isso, sim, é matéria para a ACT, concordo. Mas fica no ar, na notícia, que se existissem tacógrafos nos autocarros urbanos, se calhar a medida conseguia ser mitigada, ou este tipo de problemas, não é? Porque, na verdade, o que está a acontecer aqui é que existem trabalhadores, depois de conduzirem 8 horas na Carris na STCP, fazem durante a noite o serviço da Flixbus. Eu pergunto-lhe se nós resolvemos isso alterando a lei e obrigando os autocarros urbanos a usar tacógrafos. Depois, sobre o terminal de Sete Rios. Há uma disputa entre a Flixbus e a rede de expressos em torno do acesso ao terminal de Sete Rios. Existe, segundo avaliações, devem ter capacidade disponível no terminal de Sete Rios para acolher operadores. Pergunto-lhe se existe mesmo essa capacidade. Depois, confirma a recusa de acesso. Confirma que a recusa de acesso da Rede Nacional de Expressos constitui uma prática discriminatória. Depois, pergunto se validou e se analisou todos os argumentos da RNE relativos à segurança e à alegada falta de capacidade do terminal. Essa é outra pergunta. Depois, relativamente ao Passo Verde,
nós fomos avisando que o país não tinha capacidade para ter um passe verde. E como é óbvio, o Governo fala num sucesso. Todas as medidas que forem gratuitas é um sucesso. Se nós abrimos ali um restaurante, se for bar aberto, vai ser um sucesso. O restaurante vai estar cheio. Isso ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvidas que o bar aberto. Ninguém tem dúvidas que o bar aberto as pessoas usufruem. O problema é que há queixas de comboios esgotados segundos após as 24 horas que limitam a compra de comboios. Também há limitação, ou seja, há cada vez menos carruagens a circular. Há até o recurso ao uso de automotoras, por exemplo, no Alentejo, porque não há carruagens para operar o intercidades. Ou seja, há um conjunto de problemas. Há comboios completamente esgotados em que os passageiros não usufruem. Há passageiros que entram no entroncamento, mas para cumprir as 24 horas compram o bilhete desde Valença. Ou seja, há aqui um conjunto de problemas. Eu pergunto-lhe se a AMT já abriu um inquérito, se já tomou alguma diligência para perceber o que é que está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aposto que não conseguiu anotar as perguntas todas. Eu acho que não. Mas também há uma segunda ronda e depois podemos, se for o caso. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas perguntas que colocou e que, enfim, são extremamente relevantes. Relativamente ao ponto de situação da auditoria AIP, a AMT, inicialmente, tinha pensado em recorrer a uma entidade externa para fazer esta auditoria, portanto, fazer outsourcing desta auditoria, mas repensando, fizemos, porque se tivéssemos que recolher toda a informação tal e qual como outra entidade recolhesse, nós poderíamos fazer a auditoria, estamos a fazer a auditoria. Aliás, já fizemos o levantamento de todos os atrasos que se tinham verificado e que não estamos muito à beira de ter um relatório final sobre esta matéria. Bom, nós temos atrasos muito significativos que se situam entre 4 e 8 anos de atraso nas obras, mas também tem muito a ver com uma situação que nós já recomendámos à AIP que fizesse a revisão, que tem a ver com a base com que se faz esta avaliação dos atrasos. É que nós constatamos nesta quase auditoria, quase porque está quase pronta, nós detectámos que desde o início, no dia em que foi apresentado o plano, os investimentos já estavam atrasados. E, portanto, há atrasos que vão deslizando, já deviam ter começado. E quando foi apresentado já deviam ter começado e alguns já em vias de construção. Vamos sempre manter esse atraso e, portanto, cada vez que se fizer uma auditoria, lá estão os atrasos. E, portanto, aquilo que nós já recomendámos à AIP e que já internalizou nas suas avaliações, nas suas próprias fornecimento de informação, é que fizesse um reset. E, portanto, a partir de determinada data, quando foi efetivamente iniciada a execução do plano, que se fizesse a comparação, os atrasos em função desse novo T0, desse novo início da contagem dos tempos, e não aquele que estava inicialmente, porque aquele que estava inicialmente era falso. Era falso. Na realidade, já partia do princípio que o plano já estava em execução há 2 ou 3 anos. Não quer dizer que isso absorva todos os atrasos que se verificam atualmente, como eu disse, variam entre 4 e 8 anos. Podíamos dizer que em média são 6, mas a média nesse caso não se aplica. São atrasos de 4 a 8 anos e, portanto, têm que ser recuperados. Agora, têm que ser recuperados de uma forma que seja válida. E uma das recomendações que nós já emitimos é que os prazos previstos para a execução dos investimentos tenham todas as suas componentes. Isto é, a execução do investimento não é só a fase da obra.
a execução do investimento tem que ter, primeiro que tudo, um estudo prévio. Aliás, tem que haver um plano. Primeiro que tudo, tem que haver um plano. Depois tem que haver o concurso para fazer o estudo prévio. Ou então, a empresa ser capaz de o fazer. O que, neste momento, a IP, se calhar, não é capaz de fazer, porque não tem técnicos suficientes para o fazer. E depois o estudo de impacto ambiental e depois e todos os concursos e todos os processos que têm que informar um processo desta natureza. Portanto, não vale a pena dizer que a construção é 1 ano, imaginemos 1 ano, se depois, em cima desse ano, se calhar temos que pôr mais 2 anos entre concursos e avaliações de impacto ambiental. Portanto, é uma das recomendações que nós já fizemos, de facto, e que nós estamos a praticar internamente, porque também nós temos prazos e os prazos têm que ser cumpridos. Agora, os prazos têm que também ter em conta tudo o que se passa na natureza de um procedimento jurídico. E isso é uma das recomendações que nós fizemos. Por outro lado, relativamente relativamente aos investimentos que devem ser feitos, nós já fizemos um estudo sobre as infraestruturas críticas, que porventura poderá ser alterado atendendo à nova lei europeia de segurança e defesa, que obriga a vários investimentos duais, e já acabei o meu tempo, depois, exatamente, vários investimentos duais pode ter que vir a ser... Deixe-me só dizer mais uma coisa. Relativamente à questão da entrada de novos operadores ferroviários no sistema. A BRL já por 2 vezes pediu a entrada no sistema. Nós por 2 vezes respondemos e da segunda vez até já dissemos, bom, mas para toda essa capacidade, toda essa oferta ferroviária, só em 2028, quando existir mais capacidade ferroviária. É normal, é normal. Agora, sugerimos que fosse feita uma outra entrada, que é, não com os serviços de longo curso, que esses não têm capacidade, porque a linha do Norte não tem capacidade, mas que fossem feitos, mas a nível do transporte ferroviário regional, ou a suburbano também não há capacidade, podiam fazer uma proposta e podem entrar, nesse caso, já havendo capacidade, podem entrar no sistema. Aliás, existe toda a conveniência, porque tem a ver com a concorrência e, portanto, teria toda a conveniência que entrasse. Mas desculpe, Sr. Presidente. Está completamente desculpada. Vamos começar a segunda ronda. Pergunto quais são os grupos que se inscrevem: o PSD, o Chega e o Partido Socialista. Começamos pelo PSD. É o Sr. Deputado Gonçalo Laje, 2 minutos. Depois é o Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a Sra. Engenheira Paula Vitorino. Bom, depois de que estamos aqui nesta audiência, há dois temas que temos logo que dar aqui alguma relevância. O primeiro tema é o tema que diz respeito à questão das portagens. A Sra. Engenheira já disse muito bem, já tínhamos falado deste assunto no ano anterior e, efetivamente, do nosso ponto de vista, e exatamente de acordo com a visão que aqui nos transmitiu, o nosso ponto de vista é do utilizador poluidor-pagador, precisamente permitindo que haja uma seletividade no tipo de portagem, no preço que é cobrado e em que troço é que é cobrado. A visão integral de funcionamento do país e das vicissitudes também do seu interior dependem de uma articulação e de uma estratégia nacional que não é compatível com abolições avulsas que criam repercussões extremamente graves, nomeadamente no que diz respeito ao transporte de mercadorias pela ferrovia. Eu vi um número ainda há pouco tempo que, de alguma forma, me causou, enfim, algum sobressalto, porque nas portagens todas que nós estamos a falar, já da legislatura anterior, com mais estas novas portagens, a Associação das Empresas Ferroviárias estimava que seria um aumento de 1.600 caminhões por mês na rodovia. A senhora engenheira ainda há pouco nos falou aqui, obviamente, da questão do apoio que a própria AMT poderia dar à Assembleia da República, nos estudos e nas análises que faz, e eu lançava exatamente esse repto, que era um repto de percebermos, também junto à AMT, quais são as estimativas do impacto nestas reduções de portagens têm na repartição modal, obviamente, entre a rodovia e a ferrovia, nas emissões de CO2 e se este tipo de análise comparativa feita por corredor é ou não mais indicada para podermos fundamentar melhor este tipo de opinião.
porque na medida em que nós começamos a isentar portagens de uma forma avulsa, conforme a vontade em cada Orçamento de Estado, o que vai resultar é de um aumento enorme do transporte de mercadorias pela rodovia e vai causar um problema, obviamente, grave do ponto de vista ambiental e depois também irá causar um problema também grave no que diz respeito à própria competitividade com a ferrovia. E, portanto, Sra. Engenheira, se nos pudesse ajudar aqui a elucidar sobre esta matéria, porque estamos em crer que, obviamente, será necessário desenharmos uma forma integrada no nosso país, nomeadamente no respeito à coesão territorial, e não a fazer a aprovação de propostas avulsas. Obrigado. Julgo que entendemos a questão. Da parte do Chega é o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradeço a presença da AMT nesta comissão, que cumprimento na pessoa da sua Presidente, Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino. A AMT, a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, com a obrigação de garantir o acesso equitativo aos transportes a nível nacional, é um pilar vital para a coesão territorial e uma peça fundamental no combate ao despovoamento no interior. Como deputado eleito do Distrito de Évora, venho chamar a vossa atenção para problemas de mobilidade existentes em todo o Distrito, quer rodoviários, quer ferroviários. O Chega fez várias propostas no âmbito do Orçamento de Estado que visavam uma mobilidade mais eficiente da população do Distrito. Porém, essas propostas foram todas elas rejeitadas pelo PSD. A intervenção da AMT junto do Ministério da Tutela e da CP é fundamental para beneficiar esta população. Refiro-me a dois casos específicos. Ao ramal ferroviário Setil-Vendas Novas, que liga diretamente a linha do Norte à linha do Alentejo e faz a ligação entre Coruche e o eixo Lisboa-Porto. Este ramal, que tendo já sido utilizado por composições de passageiros, atualmente apenas serve o transporte de mercadorias. O transporte de passageiros neste ramal seria não só um fator de redução do isolamento das populações rurais e industriais, bem como um estímulo ao comércio local e ao turismo. O segundo caso é o do serviço intercidades entre Lisboa e Évora. Desde a introdução do passe verde ferroviário, o crescimento da procura desta forma de transporte não acompanhou um aumento na oferta de lugares. Durante os dias de semana, estudantes e trabalhadores desesperam por um lugar nesta linha, o que poderia ser resolvido com mais carruagens ou composições. Em nome da população do Distrito de Évora, Sra. Engenheira, peço mais uma vez a Vossas Excelências que ajudem a resolver estes problemas. Muito obrigado. Entretanto, Sr. Presidente, peço desculpa, eu vou ter que me ausentar para uma outra comissão. Ouvirei a resposta da Sra. Engenheira mais tarde. Muito obrigado. Muito bem, está entendido. Da parte do Partido Socialista, é o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor. Obrigado. Sr. Enquanto eu Deputado. falava aqui do passe verde, o PSD falava do utilizador pagador, até referindo-se às portagens. Então eu pergunto como é que um cidadão do interior de Bragança vai pagar as linhas de metro, porque elas não são pagáveis. A receita da operação não dá para pagar o investimento na infraestrutura. Há milhões, há bilhões investidos em linhas de metros que são pagas por portugueses do interior. Por isso é que também temos de ter políticas e medidas para o interior no que toca à isenção de portagens. Porque os cidadãos do interior não têm acesso a transportes públicos eficientes, não têm acesso a metros. Por esta ideia de quem vive numa bolha em que os investimentos nas infraestruturas de bilhões têm de ser feitos todos na capital, ou quase todos na capital, e sobram alguns para o metro do Porto, é uma ideia peregrina, porque nós sabemos muito bem que este tipo de infraestruturas custam milhões e têm de ser pagas pelo erário público, nomeadamente através dos nossos impostos. E a mesma coisa acontece com o passe verde, porque o utilizador é pagador, mas é preciso ser financiado através dos nossos impostos, nomeadamente do Orçamento de Estado, porque é uma medida deficitária, ou seja, dar borlas nas viagens de comboio. Neste caso já nem é borda, porque muita gente paga os 20 euros, mas depois não tem acesso, porque não há capacidade das carruagens, não há carruagens disponíveis. Aliás, sabe-se que 30% das carruagens está paradas e o Governo tem uma medida para avançar com a procura, para aumentar a procura dos transportes públicos, mas depois não aumenta a oferta. E depois o resultado é este que estamos a ver, é comboios sobrelotados. Só não acontece como na Índia, porque tem que atenar, senão as pessoas subiam para cima. Pergunto-lhe, então, para acabar, Sra. Engenheira, se há algum estudo da AMT sobre a inserção do passe verde na CP. Muito bem.
Sra. Presidente, este momento também serve para se ir organizando, não é? Sim. Sim. Então, Srs. Deputados, vamos agora ouvir as respostas às várias perguntas colocadas. Senhora Engenheira, são 6 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, senhores deputados. Bom, fica registado aqui o pedido que o senhor que deverá ser veiculado pelo Sr. Presidente para a AMT fazer um estudo dos impactos da redução das portagens. Isso é que é. Isso é que é. E que também terá em conta aquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa referiu relativamente à questão do interior. De facto, como eu disse inicialmente, não é uma questão só de portagens, é de redução onde e como. Ou seja, não é... A posição da AMT é que em determinadas zonas do país tem que haver políticas de discriminação positiva. Como é o caso do Alentejo, da Beira Interior, tudo isso são zonas em que deve haver, de facto, uma discriminação positiva relativamente a todas as componentes do sistema de transportes, incluindo autoestradas portajadas e tudo isso. Agora, de facto, nós não defendemos, ou melhor, achamos mal que sejam feitas, não sejam utilizadas todas as ferramentas para fazer esta discriminação positiva. Mas iremos fazer, de facto, uma avaliação de qual é a influência dessas portagens, eventualmente estabelecer recomendações de onde e como devem ser reduzidas ou aplicadas e onde e como é que nós podemos reforçar os serviços ferroviários. O Sr. Deputado do Chega levantou uma questão que é uma questão muito importante, que tem a ver com a questão de alguns serviços ferroviários que deixaram de existir ao longo dos anos no nosso país e que tem muito a ver com aquilo que é o entendimento do melhor ponto de eficiência dos vários tipos de serviços. Porque, evidentemente, que porventura, noutros sítios têm que ser reforçados os serviços ferroviários, mas há sítios onde a procura de um determinado serviço não dá sequer para justificar a introdução de um serviço ferroviário, ou melhor, de um serviço de alta capacidade. É claro que temos que internalizar nestas avaliações tudo aquilo que são as emissões, o que é que acontece quando nós temos uma aposta mais nos serviços rodoviários do que nos serviços ferroviários, o que é que acontece em termos ambientais, e isso tem que ser internalizado, mas também devo dizer que essa discussão na União Europeia sobre a internalização dos custos externos dos transportes já dura há 35 anos e ainda não se chegou a uma conclusão sobre essa matéria. É difícil, porque como o mundo não se compadece com os passos que têm que ser dados, porque primeiro nós deveríamos introduzir mais alternativas no sistema de transportes públicos. E depois então pensarmos como é que iríamos diminuir a procura do transporte individual ou do transporte rodoviário. Porque, Sr. Deputado, é impossível nós pensarmos
que o transporte de mercadorias vai todo passar a ser feito por ferrovia. Não é possível. E não é possível porquê? Porque não existe ferrovia para todo o lado e a distribuição regional e local será sempre feita por caminhão. Porque é assim em todos os países e é assim do ponto de vista racional. Se nós olharmos para os mapas, vemos que há zonas que não pode ser. As grandes deslocações podem ser por ferrovia, mas as pequenas deslocações não são. Agora, temos é que ver se, em conjunção com outro tipo de política pública, nomeadamente, e eu volto a repetir, nomeadamente a política de defesa, se as obrigações que nós temos para fazer infraestruturas duais que sirvam para a deslocação de tropas e equipamentos militares e que, enfim, já me estou a desviar um pouco, mas ainda não gastou o meu tempo. Não. Bom, mas, portanto, fica aqui o compromisso que, se o Sr. Presidente da Comissão solicitar a AMT... Pois é o Sr. Presidente, não é? Enfim, porque não é os senhores deputados também podem fazer isso, mas o Sr. Presidente ouve todos os grupos parlamentares, digo eu, que é apenas uma sugestão, e faz. Vamos ouvir a Comissão. Enfim, evidentemente. Bom, eu julgo que, relativamente a esta terceira ronda, respondi a tudo. Agora, há aqui uma questão que ficou para trás e que me parece extremamente importante, que tem a ver com os tacógrafos. Evidentemente que solução física há e solução jurídica também haveria. Agora, isto é uma questão do trabalho. E, portanto, nós podemos associar, que seria uma solução na perspectiva da mobilidade dos transportes, seria uma solução associar. Não há motorista nenhum que possa conduzir, seja aquilo que for, sem ter uma licença para o fazer. Sejam motoristas do Expresso, sejam da Carris, da STCP, aquilo que for. E nós, associado a isso, podemos sempre ter que ter um tacógrafo. E, portanto, o tacógrafo pode estar associado não àquela empresa e àquele motorista, mas sim à licença que aquele motorista tem para fazer esses serviços. E por isso nós podemos ensaiar e ver conjuntamente com as outras entidades, nomeadamente a ACT e o Ministério do Trabalho, se é possível ou não é possível fazer isto, porque do ponto de vista dos transportes seria sempre possível. Relativamente deixem-me ver se ficou aqui alguma coisa para trás. A tarifação das infraestruturas ferroviárias. Bom, nós fizemos também uma... Está para aí. Fizemos também um estudo sobre essa matéria, como eu referi há bocado. Está aqui. Obrigada. Eu não percebo o que é que cá está escrito, enfim, falarei de memória relativamente a esta matéria. Nós fizemos uma proposta de modelo regulatório relativamente aos 5 anos. Só que esse modelo regulatório tinha muito a ver também com a capacidade do país financiar a infraestruturas de Portugal. E porque nós temos enfim, isto é um princípio que é, ou aumentamos o financiamento da IP e diminuímos os aumentos tarifários, ou aumentamos os aumentos tarifários e isso reflete-se no financiamento da IP. Nós fizemos uma proposta em que existiria como na parte dos passageiros existe mais um funcionamento em circuito fechado. O que é que eu quero dizer com isto? No parte dos passageiros, a taxa de utilização
da infraestrutura ferroviária é paga pelos operadores ferroviários de passageiros, que por sua vez também são financiados a nível das suas obrigações de serviço público. E por isso, daí nós podermos ter um aumento que seja de acordo com o modelo que nós temos. E o modelo que nós temos neste momento é a taxa, é o pagamento marginal dos custos de manutenção, mas até podemos fazer uma outra coisa, que é, e que ensaiamos neste estudo, é adicionar também a prestação de serviços que é feita pela IP. E portanto, ter a infraestrutura ferroviária, a taxação, ser diferenciada ainda mais do que aquilo que já é. É por tipo de serviço e por tipo de compensações, se é em mercado aberto, se é em obrigações de serviço público. E em mercado aberto podem pagar mais, com obrigações de serviço público deveriam pagar menos. E nós fizemos cálculos relativamente a isso. Simplesmente, neste momento, isso está para a apreciação do Governo. E, portanto, não posso dar mais informações relativamente a essa matéria. Mas fizemos uma proposta para 5 anos, fizemos, e essa proposta implicava maior pagamento por parte do Estado ao gestor de infraestruturas. Julgo que terei respondido. Terminamos. Sim, Sra. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e esforço em responder às questões todas colocadas pelos Srs. Deputados. Srs. Deputados, pedia que se mantivessem nos vossos postos, porque vamos continuar, vamos fazer intervalo na reunião. Muito obrigado.